Então vamos lá, a aula de hoje vai ser sobre a unidade 1, que é ciência e vida, certo? Então, unidade, antes disso a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a questão de estudar, sabe? Porque como vocês estão isolados, então é importantíssimo que vocês entendam que é difícil de estudar sozinho, mas que é possível, beleza? Então a primeira coisa é que você deve planejar quais são os horários melhores para você estudar, enfim, se vai ser no início da manhã, no início da tarde, no início da noite, enfim. Eu oriento que seja manhã ou tarde, fica melhor para vocês, para que vocês não tenham que fazer isso cansado. Mas vai variar de pessoa para pessoa. Enfim, mas é interessante até para vocês manterem o nível da escola de vocês, né? Vocês estão acostumados a estudar pela manhã e pela tarde. Então vamos lá. É importante também ter uma quantidade adequada, o tempo que você vai ficar ali focado, para você não passar muito tempo. E também é interessante você dar uma atenção maior para os conteúdos que você tem maior dificuldade, porque às vezes você tem algumas coisas que são mais fáceis, e aí essas coisas são mais fáceis, você acaba não tendo tanto problema assim. A forma de estudo também é importante de falar, porque assim, às vezes você gosta de um áudio, de um vídeo, leitura, enfim. Eu vou colocar algumas coisinhas a mais, além do vídeo, e aí vocês podem também consultar. E qualquer coisa é só me comunicar também, é só falar comigo que aí a gente conversa, certo? E lá no final tem a procrastinação. O que é a procrastinação? Então, ela é simplesmente uma situaçãozinha que muitos de vocês devem passar por isso, que é assim, você tem algo a fazer, no caso aqui seria estudar. Aí você vai tomar um café, depois você entra no Facebook, depois vai dar isso só um tweet, acessa outros conteúdos, aí vê o mural de amigos do Facebook, toma outro café, coloca música, aí vê o que tá lá no Twitter, depois assiste um vídeo no YouTube, e aí você coloca no Facebook de novo, quando vai ver não fez nada, então você passou um tempão sem fazer nada. Esse ciclo é normal de acontecer para qualquer pessoa, então não pense que é anormal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa combater ele. Aí para combater ele é mais difícil. Então a gente precisa ter uma questão de controle para poder aprender a combater esse tipo de situação, tá certo? Nada que é impossível. Então aí eu acredito que vocês vão conseguir. Eu também às vezes passo por um sufoco com isso daí, então não pensem que é uma questão só de aluno, que eu também sou aluno no final das contas, então tipo, o professor também acaba tendo um pouquinho de procrastinação em algumas situações, tá certo? Então a gente, na verdade, a gente luta muito contra ele, então a gente aprendeu várias técnicas para tentar fugir e cada pessoa é diferente, então é importante você entender que isso é uma coisa que atrapalha muito o seu trabalho e aí você não se torna produtivo. É importante entender isso daí. Então vamos lá, você quer mesmo estudar? Beleza. Então como é que você deve proceder? Então você diz, ó, eu vou fazer isso agora, então você vai lá e faz. Então você não pode ficar deixando, vou deixar para amanhã, semana que vem, mais tarde, mais tarde, mais tarde, porque senão você acaba que você não faz, beleza? E é importante ter um objetivo claro com ele, por exemplo. Ah, mas é porque eu quero passar no Enem, ótimo, então você vou estudar muito, pegar pesado, vou ler, vou repetir, vou fazer atividade, enfim. Então todas as coisas que eu vou passar para vocês, eu vou passar aulas e vou passar também atividades lá no livro que vocês têm em casa para vocês fazerem e também vou colocar algumas atividades lá no Classroom. Então significa que vocês vão ter algumas atividades para fazer. E aí o que, é que eu quero de vocês? Eu quero a questão que vocês tentem fazer, mas que não saiam pegando pelos coleguinhas. Por quê? Porque no final das contas isso são tentativas de vocês melhorarem a parte das experiências que vocês estão tendo. Então vocês têm que ser honestos com vocês mesmos. Não adianta vocês serem desonestos, porque no final das contas quem vai ser prejudicado são vocês. Beleza? Então é importante ser claro nisso, eu estou sendo bem claro nesse objetivo, porque se vocês não tiverem essa intenção, então acaba sendo meio que perdido o tempo que vocês estão estudando. Vamos lá. Então, a introdução da biologia. Isso aqui é muitas coisas que a gente já falou, então eu vou ser bem rápido. Então, bio é vida, logo os estudos. Então, a disciplina de biologia, ela trata exatamente disso daí. Essas coisas a gente já viu em sala, só estou dando uma revisada para poder a gente conversar sobre isso. Coloquei aqui algumas áreas também da biologia que a gente tem, ó, anatomia, botânica, citologia, ecologia, enfim. Entre outras áreas, só para você ter ideia da divisão que a gente tem aí de biologia. A biologia é muito ampla, tá certo? Então a gente coloca aqui mais algumas áreas, aqui a anatomia, que ela estuda formas de tecidos, a botânica, que estuda plantas, citologia, que vai estudar células, ecologia, a relação dos seres vivos entre si com o meio, embriologia, formação e desenvolvimento de seres vivos, enfim. A gente tem mas muita coisa em relação às áreas de biologia. Tem mais outra aqui, ó, fisiologia, genética, histologia, micologia, enfim. Cada areazinha é muito específica. Então eu só estou mostrando isso exatamente para vocês entenderem que é muito grande a área de biologia, e ela não é uma coisa tão fácil, tá certo? Então quando a gente estuda no ensino médio, a gente estuda todas essas áreas, certo? Só que vai só dividir em 3 anos. Então é muito importante entender que a gente tem muito conteúdo para ser dado, e a gente vê apenas o básico por cima, para poder vocês terem uma noção. Então a educação básica ela vai lhe dar mais do básico para isso, beleza? Importante. Enfim. E daí a gente começa lá com o método científico, que a gente já conversou muito na sala de aula sobre isso, que a gente já fez algumas atividades.
E o que é que acontece? A gente tem, coloquei aí, cadê a ciência, certo? É porque a ciência é importante. Na realidade, a gente às vezes esquece dela. No momento atual, nem tanto, porque a gente está tendo um problema aí do Covid-19, né, assim. E aí a gente começa a entender a importância só na questão do Covid, porque, por exemplo, com a falta de uma vacina, a gente consegue ter um problema seríssimo. Então, tipo, a gente tá todo mundo em quarentena, todo mundo em casa, no isolamento social, especificamente porque não temos uma vacina. E se tivesse essa vacina, todo mundo estava no trabalho normalmente, a economia estava super tranquila, não tão tranquila que ela não estava tanto assim, né? Mas pelo menos a gente estaria trabalhando normalmente. Então significa que a gente está tendo algumas situações agora, exatamente porque isso na verdade é falta de investimento em ciência. Porque se a gente tivesse um investimento maior, talvez a gente conseguisse fazer isso em menor tempo. A questão de vacina é bem complicada, enfim. Mas aí eu não vou entrar no mérito da questão. Mas eu só quero dizer a vocês que a ciência é muito importante porque ela consegue desenvolver várias estruturas, tecnologias, enfim, que a gente consegue utilizar e consegue resolver problemas. Assim como eu estou conseguindo gravar esse vídeo para vocês e vocês conseguem assistir em casa. Tudo isso foi produzido pela ciência, a tecnologia que foi desenvolvida teve ciência, então a ciência ela está envolvendo basicamente tudo que você tentar imaginar, tá certo? Até no nosso corpo, que é basicamente o estudo que a gente vai realizar nessa unidade. Então, vamos lá. Aí aqui tem algumas etapazinhas que a gente já está abusado de olhar, que eu já fiz vários exemplos que eu fiz na sala com vocês. Então a gente tem o que? Tem a observação, que é a primeira etapa. E aí a partir da observação de algum fato, a gente faz perguntas. E aí depois dessas perguntas a gente levanta dados. E quando a gente levanta dados dessas perguntas, a gente faz o que? A gente faz hipóteses. Que essas hipóteses a gente vai ter deduções. Tenta experimentar para saber se testa essas hipóteses para ver se vai dar certo. O resultado das hipóteses, ela pode ser uma hipótese válida ou hipótese inválida. Se ela for uma hipótese válida, então a gente tem uma conclusão e aí a gente pode divulgar e chega no final do método científico super tranquilo. Quando a gente tem uma hipótese inválida, aí a gente tem que reformular ela e retornar para cá para poder seguir o caminho todinho. Sendo que essa hipótese ela também pode ser nula, e se ela for nula, não quer dizer que o trabalho está perdido, é importante falar isso. Quando ela é uma hipótese nula, ela basicamente ela tem a questão de não teve aquela dedução que você teve não foi válida, mas isso não quer dizer que o trabalho não foi perdido, porque na realidade a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. É importante a gente colocar essa parte aí, que o erro em si ele é muito importante, na realidade ele é mais importante do que o acerto, porque quanto mais a gente erra alguma coisa, mais a gente sabe que a gente não deve fazer daquela forma, mas só que a gente vai chegando mais próximo do acerto sempre. Enfim, na ciência a gente sempre está subindo aí no ombro de gigantes para poder fazer várias atividades, certo? E aí a gente tem aqui um exemplo bem básico que eu coloquei aqui. Suponhamos que um carro para no meio da rua, isso foi o que observamos, e a pergunta é, o que será que causou isso? A hipótese, a gasolina deve ter acabado. Aí a gente verifica a hipótese, observa-se no marcador de combustível quantos quilômetros o carro correu e da última vez que o tanque foi abastecido, para ter uma ideia. Aí vai lá e coloca o combustível, tá certo? Quando você coloca o combustível, o carro anda. Então a hipótese foi comprovada, a gasolina havia acabado. Enfim, a gente usa o método científico no dia a dia, só que a gente não vai tão profundamente como o cientista. Então a diferença de um cientista para uma pessoa normal, na realidade, na questão do uso do método, é porque o cientista ele vai tentar diminuir o máximo aquela questão de erro enquanto cientista para poder a gente ter uma resposta mais clara. Então ele vai usar algumas outras técnicas que vão facilitar isso para ele, mas que ele tem que ser uma pessoa que estude muito aquela área e que ele precisa ser muito focado, tá certo? Então não adianta você, não, mas é que o cara é especialista em infectologia, quer dizer que ele sabe falar sobre trânsito? Ele deve ter aprendido alguma coisa sobre trânsito, mas ele não é especialista em trânsito, então tipo, ele vai saber falar bem mais sobre infectologia do que sobre trânsito. Então é importante a gente entender isso, que ninguém sabe tudo, mas que a gente, quando tem assim um especialista em alguma área, porque aquele cara estudou muito sobre aquilo, tá certo? Então ele vai saber bem mais fácil falar sobre aquilo. Então vamos lá. O que é vida? Vida é uma coisa bem difícil da gente pegar e colocar no papel e dizer vida é isso, isso e isso. Então os cientistas sempre tiveram dificuldade nisso. E daí, quanto dessa dificuldade, alguns acabaram colocando algumas características para a gente considerar como se fosse um ser vivo. Então aqui tem algumas das características que são utilizadas, e essas características estão bem claras aqui, ó, composição química, organização celular, metabolismo, reação em movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. Então, essas características, elas fazem o quê? Elas fazem com que você diga se isso se encaixa como um ser vivo ou não. É aí que eu consigo separar, por exemplo, uma galinha de uma garrafa de café. Eu consigo dizer se a galinha é um ser vivo ou a garrafa de café é um ser vivo, tá certo? Então, vamos lá.
alguém pegou e teve a ideia de pegar esses seres e tipo olhar a composição deles, tá certo? Então todo mundo que tinha vida, então foi feita uma análise, e aqui vocês conseguem ver um gráfico aqui do lado, e um gráfico de setores aqui de seres vivos e seres não vivos. Então você percebeu, foi percebido. Os seres vivos, eles têm um padrão de coisas. Então, tipo, a composição deles é feita de determinados elementos químicos específicos. Então, é 26% de oxigênio, enfim, tem 1% de nitrogênio, tem fósforo, 0, alguma coisa por cento LD, quando ele está aqui 0% é porque é menos que isso, menos que 1. E a gente tem carbono e hidrogênio. Então a gente vê basicamente ali hidrogênio e oxigênio. A gente é composto, que a gente até entende que até é composto mais de 70% do nosso corpo é água, tá certo? Então é oxigênio e hidrogênio. E a gente vê aqui nos outros, aqui os seres que não são vivos, eles têm outra composição diferente. E isso foi interessante porque é como se alguém tivesse pegado, não, vamos triturar tudo, assim, pegar um pedaço de uma célula, triturar e ver o que tem composto nela. Pegar de outro ser para ver, foi engraçado que foi encontrado na realidade esse padrão, certo? Então mais ou menos seria isso daí, colocando assim a grosso modo para você fazer a comparação e tentar entender. Mas só que na realidade todos os seres vivos vão ser compostos desses elementos químicos especificamente. Então a gente tem aqui basicamente os elementos, eles, se você for até colocar aqui, tem alguns professores que usam esse nome para você aprender os seus nomes CHONPS, CHONPS, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Então todos esses elementos químicos, eles são compostos que vão estar dentro dos organismos vivos, no caso dos seres vivos, e eles compõem moléculas que são chamadas de moléculas orgânicas. Você já deve ter escutado esse nome orgânico, enfim. O pessoal usa muito quando vai falar de lixeiro, coloca lá, só coloca aqui o que é orgânico e o que não é orgânico, aí onde a gente entra é o quê? O que vai ser orgânico? É tudo aquilo que veio de um ser vivo. Então, tipo, se ele foi proveniente de um ser vivo, ele vai se desgastar, no caso ele vai se decompor, e aí se coloca em um determinado lixeiro específico, e o outro que não se decompõe coloca em outro lixeiro, tá certo? Então normalmente tem essa diferenciação, e é exatamente aquele lixeirinho que mais fede. Por quê? Porque a gente vai ter bactérias, fungos que vão estar ali atuando, fazendo aquele cheirinho diferente, beleza? E aqui a gente consegue ver as moléculas que eles conseguem compor, tá certo? Então os glicídios, por exemplo, os glicídios aqui, ó, eles são compostos de quê? São compostos de oxigênio, são compostos de hidrogênio, são compostos de carbono. Então basicamente são esses três aqui. E a gente vai vendo aqui que os glicídios, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos são essas moléculas que são compostas de todos os seres vivos. Então todos os seres vivos são compostos também por essas moléculas. Tem mais elementos? Tem. Não é só isso não. Tem mais elementos, mas são em menor quantidade. Mas a maior quantidade vai estar só desses elementos daí, certo? E daí a gente vem para a parte são seres que são uma organização celular. Então todo ser vivo é considerado como ser composto por célula. É importante falar sobre isso, beleza? Então olha só, os seres vão ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares são aqueles que são formados por uma célula só. Pluricelulares são formados por mais de uma célula, beleza? E quanto à estrutura celular, eles podem ser procariontes e eucariontes. Quando eu digo a estrutura, é porque é o formato, né? Então aqui tem uma célula procariótica e eucariótica. O que é que diferencia basicamente aqui a coisa mais chamativa dessa parte aí de célula procariótica e eucariótica? É a parte da membrana nuclear. Então a gente tem o quê? A membrana nuclear, ela não está presente aqui na célula procariótica, e ela está presente na célula eucariótica, beleza? E aí o núcleo, não, mas existe núcleo, só que o núcleo está misturado com o citoplasma na célula procariótica. Na célula eucariótica ele não está misturado, por quê? Porque existe uma membrana que está circulando. Então essa é a diferença mais clara que a gente vai conseguir ver aqui, mas também a gente tem a falta de organelas membranosas. Então a gente não tem organelas membranosas nessa daqui, e nessa daqui a gente tem organelas membranosas. Então as organelas que têm membranas, elas vão estar presentes nas células eucarióticas, mas não vão estar nas células eucarióticas, beleza? Uma coisa também interessante de colocar aqui é que os vírus não são considerados seres vivos. Por que não são considerados seres vivos? Por exemplo, o vírus aí do Covid, ele não é considerado um ser vivo porque eles não são compostos de células. Na realidade, eles são muito pequenos do que isso aqui. Eu coloquei ele aqui no cantinho, mas ele é muito menor do que isso. Porque eles só são compostos apenas de proteínas e de material genético. No caso do Covid, ele tem um RNA lá dentro. Então, o que é que ele faz? Ele chega perto de uma célula dessa, ele injeta o material genético dele e ele usa a célula como se fosse uma empregada para ele, sabe? Ele bota para ela replicar vírus. Então, ele fica replicando. E aí, a partir dessas replicações, é que ele depois joga tudo para as outras células. Então, tipo, ele não consegue se replicar sozinho. Ele só consegue fazer isso dentro de uma célula. Então, ele é até chamado de parasita intracelular obrigatório, beleza? E tem também outras coisinhas aqui, que são os primos, por exemplo, que são algumas proteínas que elas conseguem também fazer aí, elas conseguem gerar doenças, no caso da vaca louca, a gente tem esse problema também. Enfim,
Mas aí a gente não vai entrar no X da questão aqui só para falar que eles existem. Então, tipo assim, só para vocês entenderem que aquela parte de vida em si, que a gente diz, ah, não, é vida, não é vida, porque esses vírus a gente vai considerar ele como vida ou como não vida, é complicado para a gente analisar essa situação. E daí a gente entra na parte de metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo são as reações de produção e de quebra que a gente vai ter no organismo. Então aqui eu coloquei uma moléculazinha. Então a gente tem reações de síntese, que é o anabolismo, que é onde eu consigo produzir uma estrutura dessa, onde quando você, por exemplo, se alimenta de algum material, o seu organismo ele vai quebrar esse material em pedaços, em estruturas menores, em moléculas menores, e essas moléculas elas vão ser utilizadas para a construção de quê? Construção de células, para a questão de formação de músculo, de outras partes do seu corpo também. Assim como também essas moléculas elas podem ser quebradas para a produção de energia. Então você tem as duas coisas que acontecem. Então o metabolismo ele vai ter essa questão de quebra, e a gente vai ter também a questão de uso de energia. Então, por exemplo, quando a gente fala de respiração, a respiração celular, a gente está falando de o processo que a gente consegue tirar toda a energia que o nosso organismo funciona. Então, para poder produzir essa energia, é necessário que a gente precise de moléculas, e essas moléculas elas são quebradas, e a partir dessa quebra é que a gente produz a nossa energia, tá certo? Então o metabolismo vai estar envolvido nisso daí também. Assim como a fotossíntese também é outro exemplo também de metabolismo presente aí nas plantas. E aí a gente vai também, as características que ele diz aqui que são reação e movimento. Reação, por exemplo, se eu tiver um leão que ele está lá num cantinho e aí ele tem um cheiro diferente. E se alguma manada de algum outros animais, sei lá, uma zebra ou qualquer outro ser que ele vá perseguir, se ele sente o cheiro do leão, logicamente esses animais vão correr, eles vão embora. Então eles vão fugir, porque eles vão reconhecer aquele cheiro já de ter recebido algum ataque ou alguma experiência que acabaram passando. Então a gente tem a questão de reação a alguns estímulos, tá certo? Assim como também a questão do correr, o movimento também. Alguns animais eles conseguem se movimentar, eles conseguem ir de um lado para outro, alguns conseguem, por exemplo, se eu chutar a canela, por exemplo, de uma pessoa, quando a gente chuta uma canela de uma pessoa lá, quando tá jogando na pelada, a outra pessoa vai querer revidar, enfim, vai ficar chateado, vai reclamar, então ela vai reagir de alguma forma, tá certo? E também tem aqui o caso de temperatura, por exemplo, eu estou aqui num local frio, então tem um monte de macacos aqui que estão aqui todos encolhidinhos, então esses macacos eles vão estar reagindo também. Então a gente consegue reagir de fato, assim como também você pode reagir de outra forma. Eu posso fazer um movimento brusco, enfim, eu posso sair correndo, enfim, entre outras coisas, tá certo? Então a gente consegue colocar a parte do crescimento e reprodução também como uma característica, onde todos os seres eles vão crescer, mesmo ele sendo um ser unicelular, ele tem a questão do crescimento. Então ele sempre vai crescer, pode crescer pouco, crescer muito, mas ele sempre vai crescer. Quando é um ser pluricelular, ele vai aumentar essa quantidade de células e vai se tornar um organismo. Por exemplo, nos humanos a gente começa com uma célulazinha, que é a célula ovo, e depois a gente vai formando o ser que a gente chama de ser humano até o final. E a parte da reprodução. Na reprodução a gente vai ter reprodução sexuada e não sexuada. A diferença das duas é a questão da produção de gametas, tá certo? Então a gente consegue ver na sexuada um casalzinho de carrapatos, e esses carrapatos aí, eles vão produzir gametas, e esses gametas vão misturar as características genéticas dele e vão garantir um ovo. E esse ovo vai dar origem a uma larva, uma ninfa, um adulto, e vai novamente encontrar outro parceiro, e aí vai novamente acontecer esse processo do ciclo de vida que acontece nesses seres vivos, certo? Isso na reprodução sexuada. Na sexuada a gente não tem produção de gametas, na sexuada a gente vai ter basicamente a formação de um indivíduo, já um exemplo ali que é a fragmentação não, o brotamento. A gente tem um organismo que brota dele e ele cai, ele é igual ao pai. Então as características hereditárias são totalmente iguais, beleza? E aí a gente vem para a parte hereditária. Na parte hereditária, a gente tem as características que são passadas de pai para filho. Então a gente tem um exemplo aí que a gente vê um pai e uma mãe, que eles estão com características numeradas 1, 2, 3, 4. E aí você vê que essas características se dividem. Então você vê que o pai tem 1 e 2 está separado, e a mãe está o 3 e 4 separado. E embaixo a gente vê os filhos. Nesses filhos a gente vê uma mistura dessas características. Então tem um filho que tem a característica 1, que é do pai, e o 3 que é da mãe. Depois tem um filho que tem a característica 1, que é do pai, e 4 que é da mãe. Depois tem um filho que tem a característica 2 do pai e 3 da mãe. Depois tem um outro filho que tem a característica 2 do pai e 4 da mãe. Então essas características elas são o quê? Elas são criadas com a mistura do pai e da mãe. Então tudo isso vai estar no DNA, tá certo? Tem o DNA do lado ali, que são essas fitas que vocês conseguem ver. E vai estar nos genes. Esses genes vão ser passados de pai para filho,
são as características de pelo, de animais, enfim, para você diferenciar também a questão de mutações que vão acontecer para outros animais, tudo isso vai estar envolvido aí nessa questão de hereditariedade. E aí a gente entra agora na parte de variabilidade genética, que é aquilo que eu estava falando anteriormente, que acaba se comunicando, que os seres eles acabam tendo uma variabilidade quando a gente tem essa reprodução sexuada. Então, com a reprodução sexuada, você consegue misturar características e fazer com que criem características novas, sejam variadas também. E aí vem um processo também chamado de mutação que pode acontecer. A gente consegue ver aqui nesse exemplo do meio, que tem uma bolinha cinza, que ela tem tipo uma mutação, e aí criou uma bolinha mais escura, uma cor igual a ela e uma branca. E essas mutações elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, depende muito do ambiente. Se for uma mutação favorável, você consegue ficar vivo com ela tranquilamente. Se for desfavorável, você acaba tendo problema e você pode morrer. Então, no caso aí, a branquinha, um X vermelho, ela foi desfavorável. Então, ela simplesmente morre e continuou a cinza mais escura e a cinza mais clara. E aí, esses daí que continuam vivos, eles continuam se reproduzindo. Então, você vê que o cinza mais escuro, ele produziu duas bolas cinza mais escura e o cinza mais claro também, outras cinza mais claro. Só que aí, com o passar do tempo, a característica cinza mais clara também se tornou uma coisa que não é favorável. Então, ela acaba sumindo e vai continuando as reproduções só com aqueles que vão sobrando. A gente consegue ver aí do lado direito uns bonequinhos verdes e outros bonequinhos que são vermelhos. Esses bonequinhos verdes, eles são os altruístas e os vermelhos são os egoístas. Então é como se o mundo tivesse aí fosse favorável, a característica de altruísmo fosse favorável para a sobrevivência. Então nesse caso, o que acontece? Você percebe que os vermelhos eles vão morrendo aos poucos. Na primeira tem 3 bolinhas, na segunda tem muitos, na segunda já tem poucos. E na última você só tem todos eles verdinhos. Por quê? Porque só os altruístas é que continuaram sobrevivendo. Então seria uma característica que seria importante para você continuar sobrevivendo. Então perceba que estou falando aí também já de seleção natural, que aí é o processo que vai acontecer exatamente, que é onde é um processo que é uma ideia também trabalhada por Charles Darwin, e que ele mostra essa questão de que não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que melhor se adaptar à situação. Então, tipo, a situação em questão, se você tiver a característica que seja interessante, então é isso que vai manter você vivo na natureza, beleza? Aqui ao lado você consegue ver vários bicos de pássaros também. É um trabalho de Darwin que fala sobre os pentilhões de Galápagos, que a gente vai conversar depois. Mas a gente consegue ver ali os formatos do bico. Cada bico dele tem um formato por algum motivo. O generalista, insetívoro, pescador, enfim. E esses bicos eles apareceram exatamente por meio dessas mutações de características que foram se desenvolvidas por alguns, e eles foram tendo a oportunidade de colidir com aquilo. Por exemplo, se eu tivesse um bico de insetívoro no local onde não tem inseto, eu ia morrer. Mas se eu tivesse um bico insetívoro no local que tem inseto, logicamente eu vou sobreviver. Então isso aí vai uma questão de adaptação e seleção natural que vai acontecer. Isso tudo é interligado com a variabilidade genética. E aí, por último, a gente entra aqui no nível de organização dos seres vivos. Eu esqueci de colocar o átomo, que é o primeiro. A gente começa com os átomos. Então, por exemplo, a gente tem o átomo de hidrogênio, certo? Quando eu pego o átomo de hidrogênio e misturo com oxigênio, eu posso transformar numa molécula de água, H2O, certo? Tranquilo? Quando eu tenho essas moléculas reorganizadas, eu posso formar uma célula. Então, células são formadas por moléculas de carbono, onde você vai ter, por exemplo, carboidratos, ou seja, moléculas de carbono que vão ter carboidratos, vão ter proteínas, enfim. E quando eu tenho várias células juntas, eu posso formar um tecido. Então, que tipo de tecido? Por exemplo, tecido epitelial. Nossa pele é um tecido de revestimento, que ele é formado por várias células. Quando eu tenho vários tecidos organizados, eu posso formar um órgão. Por exemplo, o coração. A gente tem um tecido que reveste o coração, um tecido musculoso internamente e outro tecido que reveste internamente também. Então, tipo, eu tenho uma cobertura externa, uma cobertura interna e uma cobertura mediana. Uma cobertura não. Um músculo na parte mediana, entre um tecido e outro. E aí, quando você tem vários órgãos, você tem um sistema. Por exemplo, você vai ter um sistema cardiovascular, onde você vai entrar o coração e os vasos sanguíneos, por exemplo, na parte de sistema. Quando eu tenho vários sistemas, aí quando eu tenho um sistema cardiovascular, com um sistema digestório, enfim, você vai ter um organismo. Então você tem um organismo, e quando eu tenho vários organismos, eu tenho uma população, vários organismos de uma mesma espécie, eu tenho uma população. Daí quando eu tenho várias populações em um mesmo local, eu tenho uma comunidade. E daí quando eu tenho uma comunidade com os fatores abióticos e bióticos, no caso uma comunidade com fatores bióticos,
e abióticos, a gente vai estar falando, por exemplo, da água, daquele local, do solo. Então eu estou falando de um ecossistema. Quando eu estou falando de vários ecossistemas juntos, eu estou falando da biosfera. Então esses são os níveis basicamente de organização dos seres vivos, desde o átomo até a biosfera, tá certo? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre eles. Então, por exemplo, como é que eu encaixaria cada um desses daí? Então eu tenho a goiabeira. A goiabeira seria um organismo, tá certo? Então uma goiabeira é uma planta, beleza? O intestino humano. O intestino humano seria um órgão. Um neurônio do cérebro. O neurônio do cérebro, uma célula apenas. Um espermatozoide, uma célula apenas também. Conjunto de leões da savana africana. Preste atenção que eu estou sendo bem claro. Conjunto de leões da savana africana. Se só estou falando dos leões, é uma população. A floresta amazônica. A floresta amazônica eu posso considerar como um ecossistema. Posso sim. Mas também eu poderia considerar como biosfera, depende muito por conta de que uma biosfera são vários ecossistemas, e na floresta amazônica a gente tem vários ecossistemas, então eu posso às vezes considerar também, depende muito, alguns autores consideram como o próprio como biosfera e não só como ecossistema, tá certo? O conjunto dos seres vivos do oceano, estou sendo bem específico, conjunto dos seres vivos, então eu só estou falando dos seres vivos, eu não estou colocando os fatores abióticos, então eu estou falando de quem? Eu estou falando só dos seres vivos, então eu estou falando de uma comunidade, tá certo? Uma comunidade obiocenosa também, no livro de vocês eu acredito também deve ter esse nome, comunidade obiocenosa. E no final, a gente entra aqui o Atlântico. O Atlântico pode ser o quê? O Atlântico pode ser uma biosfera? Pode ser uma biosfera, sim, porque também tem vários setores. Eu tenho seres que no Atlântico que vivem na superfície, na parte intermediária e na parte profunda do oceano. Então eu posso considerar também como uma biosfera. Então é importante ver que nessas variações dessa parte de biosfera e de comunidade, porque depende muito da situação que é colocada, certo? E aí a gente vai para os exercícios da página 26 e 29 que vocês conseguem responder com tudo isso que eu expliquei aí nesse vídeo, beleza?